pergunta aqui. Boa noite a todos. O que vocês acharam da reclamação do Hulk em relação ao Alacian? Acho que o outro menino lá, o Igor Rabelo, também reclamou, não foi isso? Foi. Que ele teria falado saber, que... né, meu? Aliás, é uma coisa antiga no futebol, né? O negócio da grana, estão pagando, quanto você ganha. Quanto você ganha, tal. Parece que ele falou, como é que tá lá? O meu caiu na conta, o seu já caiu, não sei o quê. Cara, eu acho o seguinte, eu não sei qual o contexto, é difícil falar, tô ouvindo uma versão. Também não sei o que foi falado pro garoto. O garoto é folgado. Ele é folgado. Ele tretou lá com o Thiago Silva, ontem com o Hulk, ele é abusado. Se ele souber o limite disso, eu acho até que é uma virtude. Não ter medo de cara feia, não se deixar intimidar, porque é claro que o moleque também, o jogador experiente, tenta intimidar. Entrou um garotinho ali, nego chegou, olha que bonitinho. Sai daqui, moleque, porra é essa, tudo. O jogo de futebol, gente, lá dentro do campo, não é um jogo de troca de gentilezas, porra. Sabe? Isso é uma outra coisa que as pessoas não entendem, sabe? Esse mundo que tenta ser politicamente. É um jogo de futebol, tem uma série de coisas ali que não tem nada de politicamente correto. Provocação, xingamento, enchendo o saco do outro. É o isso costume acontece do videogame, né? Acha que é como um videogame. Exato. Agora, eu não sei o que foi dito também para ele reagir assim. Agora, cara, as provocações acontecem no jogo. Agora, quem fala esse tipo de coisa, provoca, tem que se garantir. O moleque tem que estar esperto, porque vai criando uma fama e outros vão prejudicar. No dia que ele perder um gol, que ele jogar mal, vai ter gente falando para ele também, aí, bonitão, caiu o salário em dia, mas, porra, tá jogando porra nenhuma, hein? Perdeu o gol feito, é otário e tal. Vão falar para ele. Vai encher o saco dele para ele ficar nervoso. Isso é do jogo, cara. Isso acontece no jogo de futebol. E o Douglas aqui, ele fala uma outra coisa, que é outro assunto já também. O Vasco soltou uma nota sobre uma lesão nas costas do Leonardo Jardim. Esse é um bom ponto. Léo Jardim. Podemos concluir que foi a falha do árbitro? Hoje, hoje lá de manhã, lá no posse, não sei o que e tal, eu fui taxativo. Não, tá certo mesmo, eu tenho que punir, que absurdo, não sei o que e tal. Aí eu vi um grande cara, que eu respeito demais, que eu gosto muito, que é o Lédio, ele postou uma outra visão. Que assim, que o cara foi... Todos os árbitros do Brasil agem de uma forma, e esse aí decidiu agir de outra forma. Todos os goleiros do Brasil fazem cera e o árbitro decidiu punir neste jogo. Eu continuo achando que os caras fazem cera pra caramba. Aliás, eu vi um número aí, né? Os 3 que mais fazem cera. O Walter, do Mirassol, o Rafael, do São Paulo, e o outro eu não lembro quem que era. Então eu acho insuportável isso. Mas tem discussão. O que vocês acham? Vou ler a nota do Vasco. O Vasco da Gama informa que o goleiro Léo Jardim foi submetido a exame de ressonância magnética e identificou alterações contusionais recentes na junção costocondral do último arco costal esquerdo, com hematomas musculares profundos associados, medindo aproximadamente 3,1 vezes 2,3 centímetros. O atleta encontra-se em tratamento intensivo com o Departamento de Saúde e Performance. A divulgação do laudo foi autorizada pelo Atlético e pelo médico responsável pelo exame. Então, o Vasco foi para o confronto com essa nota, certo? Certo. Né? Agora, o Vasco joga contra o CSA pela Copa do Brasil, certo? O único torneio que ele tem alguma chance, já que foi eliminado da Sul-Americana. Se o Léo Jardim não for relacionado com base nesses exames, não tiver condição de jogo, eu acho que o Vasco ganha força nesse argumento. A gente vai saber disso amanhã, na realidade. Se o Léo Jardim for para o jogo, sacrifício, etc e tal, de novo, é eliminatória do único torneio mata-mata que o Vasco está disputando. Tudo bem que é o CSA, que não é um time de primeira divisão. Mas vai ser interessante a gente perceber se ele vai ser tirado do jogo pela contusão que o Vasco alega que ele tenha, né, nesse momento. Né? E aí, Mauro? Complexo o assunto. Assim, acho que é importante entender o seguinte, a CBF, né, ela deu, digamos assim, deu razão, né, ao árbitro. Ao árbitro, né? Foi em cima disso que o Lédio escreveu. E isso significa que, em tese, temos uma jurisprudência, né? Em tese, temos uma jurisprudência. Que porque se agora... os próximos podem fazer a mesma coisa. Aí entra um argumento que é bom, apresentado depois do jogo pelo próprio Fernando Diniz, técnico do Vasco. O cara não é médico, como é que ele sabe se o cara está sentindo dor ou não? Sim. Ao mesmo tempo, tem um outro, que isso aí é subjetivo, mas a gente acompanha o futebol, a gente sabe que todo mundo faz isso o tempo todo.
O próprio goleiro do Internacional, o Rocher, no primeiro tempo, tem uma hora que ele caiu ali. O Vasco, quem viu o jogo ontem, cara, o Vasco fez um ótimo primeiro tempo. Poderia ter feito mais gols. O Verratti perdeu o gol feito nos 2 tempos, além de dar assistência, entre aspas, o gol do Carboneiro que empatou a partida. O Vasco fez um ótimo primeiro tempo. E estava tomando pressão Internacional. Estava tomando pressão. E aí o Rocher, uma hora lá, fez lá uma defesa, então, caiu. Não tinha nada, cara. Claramente não tinha nada. Sabe, cara, tira a luva, para dar uma esfriada. E aí o que o Roger Machado fez nesse intervalo? Conversou ali com os jogadores. É um pedido de tempo informal. Uhum. Não existe no futebol pedido de tempo. Então cria um pedido de tempo. Outra coisa que acontece também, a gente estava conversando mais tarde lá no Cartão Verde, lá, eu, o Arnaldo, e o pessoal, né? O Gil e o Oscar. O goleiro que cai para evitar que o time fique com menos um homem quando alguém está saindo lesionado ou sai para ser atendido. Então, o volante sente uma lesão, vai ser atendido à beira do campo. Talvez tenha que sair, porque não tenha condições. O goleiro cai. E fica ali enrolando até o cara voltar ou não. Mas o jogo não fala, a regra não fala isso. A regra fala que você tem que jogar com menos um enquanto alguém está sendo atendido, né? A não ser o goleiro, porque você não pode jogar sem goleiro. Então, o aproveitamento da regra do jogo, que é para evitar que você fique sem um goleiro, uma autêntica malandragem, né? Na prática é isso. Então, isso está acontecendo demais aqui no Brasil. Então, alguma coisa tem que ser feita. É um tema complexo, de fato. Eu entendo a revolta do Vasco, porque nunca aconteceu, e a CBF não avisou que seria assim, né? Ele resolveu fazer na hora. De novo, o comando da arbitragem erra, porque poderia ter se antecipado e falar: atenção, não vamos tolerar cera. O árbitro analisa a regra e fala: regra tal, recomendação tal. O árbitro tem sim o poder de avaliar, assim como ele pode interpretar se é pênalti ou não, ele pode interpretar que o jogador está retardando de uma forma, digamos assim, tentando ludibriar a todos, né? Tentando retardar o início do jogo. Ele pode advertir, sim. E vamos ser rigorosos com isso. Se você avisa, pelo menos, porra, os caras avisaram que ia ser assim, vale para todo mundo. Mas por uma razão qualquer, o Vasco foi sorteado. Ele ontem se chamou de fazer isso. E certamente, a qualquer momento, alguém vai pesquisar, vai encontrar outros jogos em que ele não o fez. Muito provável que isso aconteça. Então, aí você, ao mesmo tempo que você parece que está dando um passo na direção de acabar com essa história, você deixa muitas brechas para alguém contra-argumentar. Eu acho que a CBF urgentemente precisa se posicionar sobre isso. Não sobre o lance que ela concordou, mas explicar. Afinal, como é que vai ser a partir de agora? É que nem a história dos 8 segundos, que isso é uma regra mundial, digamos assim. Qual a orientação que os árbitros vão receber? Eu acho que seria muito interessante que, a partir daí, ela falasse: olha, os árbitros não vão tolerar cera. Mas como é que ele vai saber? Aí a CBF vai ter que dizer quais são os critérios. E apresentar para os clubes. Clubes. Não é simples, é complexo. É complicado, mas alguma coisa tem que ser feita, Tironi. Eu também acho. Porque está demais. Eu acho insuportável. E vou falar do goleiro do meu time. Eu acho insuportável como que o Rafael cai, defende, cai, porque o time está ganhando.